Oferta, promoção, sale, desconto, off. Compre agora mesmo. Você não é um cidadão, é um consumidor. Você sabe o que é a relação de consumo? Como o Estado se posicionou com o tempo para regular o consumo? Quem é consumidor e quais são os requisitos para poder sê-lo? Bem, o Revisão está aqui para explicar um pouco sobre quais são os seus direitos como consumidor, assim ninguém vai passar a perna em você como aquele papinho de teleatendimento. Como gostamos de história, vamos voltar um pouquinho no tempo. O comércio faz parte da evolução da sociedade. Quanto mais complexo fica nosso convívio em sociedade, também ficam mais complexas as relações de consumo. Nos primórdios, as relações de comércio eram baseadas na troca de materiais para satisfazer as mais simples necessidades humanas, como comida ou abrigo. Tudo ia bem assim, até a criação da moeda. Agora as pessoas eram capazes de produzir mais do que o que precisavam trocar para sua subsistência. Isso porque elas poderiam trocar pelas moedas, que poderiam ser guardadas para futuras trocas. Este pequeno detalhe foi responsável por uma enorme revolução no modo de produzir, trocar e consumir. Assim, as trocas se intensificaram e você sabe como o humano é. Oh, humano, demasiadamente humano. Um ganha demais, outro se sente prejudicado, uma vaca some. O que era certo ou errado? Não havia regras, logo, os conflitos eram inevitáveis. O primeiro regulamento foi o famoso Código de Hammurabi, na Mesopotâmia, há cerca de 1780 a.C. Sabe aquela da famosa frase olho por olho, dente por dente? A lei de Talião, do latim como tal. É, esse mesmo. O Código de Hammurabi não só regulamentava as penas e crimes da época, mas também regrava a atuação dos médicos, as locações e até mesmo os danos causados por uma chifrada de boi. Para o bonde dos curiosos, você pode acessar aqui embaixo na descrição o link do Código de Hammurabi. Ele deve ter uns 3.797 anos, mais ou menos. Dando um salto na história de mais de 1000 anos e indo direto ao Império Romano, outro importante documento histórico que regulou as relações de comércio foi a Lei das 12 Tábuas, de 450 a.C. Este inovou ao buscar proteger aqueles que adquiriam mercadorias com defeitos ocultos. Pela lei, quem adquirisse uma mercadoria defeituosa sem saber, teria seu preço abatido ou o direito a uma tal de ação redibitória. A ação redibitória é a medida legal em que o consumidor, ao constatar um defeito no produto adquirido, pode utilizar para devolvê-lo ao vendedor, tendo seu dinheiro integralmente de volta. Para quem quiser saber mais sobre o que são e quais são os vícios redibitórios, eles estão previstos do artigo 441 até o artigo 446 do Código Civil. Dê uma atenção especial ao artigo 445, que fala dos prazos para trocar o abatimento do valor do produto quando constatado o vício redibitório. Observação, meus amigos. Quem for ler o artigo irá se deparar com um termo. Bem móvel são carros, cavalo, computador, roupas, qualquer coisa que possa se mover. Enquanto bem imóvel são terrenos, casas, apartamentos e, para aquele que é concurseiro, navio. Navio é bem imóvel? Mas ele não se move? Sim, ele é considerado um bem imóvel devido ao seu alto valor. Assim, a doutrina o considera uma porção flutuante de seu país de origem. Por isso que, por exemplo, em um navio com bandeira americana, serão aplicadas as leis americanas dentro do navio. Então, meus amiguinhos, cuidado quando forem causar no próximo cruzeiro. Voltando à história do consumo, pulamos agora para a Revolução Industrial, quando houve uma grande evolução nas relações de consumo. No final do século XVIII, a primeira etapa da Revolução Industrial foi a ruptura da produção artesanal e doméstica para a produção em massa ou manufaturada. Com ela, uma maior parte da população passou a ter acesso a bens, que antes eram exclusivos à nobreza, ou seja, mais consumidores. Outro ponto marcante da primeira etapa da Revolução Industrial foi a imigração da população, na época de maioria rural, para os centros urbanos, buscando não somente emprego nas indústrias, mas também acesso a bens que estavam sendo comercializados. Com o grande crescimento dos centros urbanos e o aperfeiçoamento das técnicas e tecnologias, estes deixam de produzir apenas para os consumidores locais, passando a exportar produtos padronizados para outras localidades. O melhor exemplo de fruto da Revolução Industrial é já no século XX, na segunda etapa da Revolução Industrial, o empresário Henry Ford, que desenvolveu a linha de montagem para produzir em melhor qualidade e em maior quantidade. Ele dizia: o cliente pode ter o carro da cor que quiser, contanto que seja preto. Ou, não é o empregador quem paga os salários, mas o cliente. O filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, faz uma bela crítica a este período, quando houve uma busca desenfreada pela produção em massa ao menor custo possível, ignorando por completo os apelos da justiça social. Mas este período do consumo de produção padronizada começou a sofrer declínio a partir da crise de 1929, sendo substituído aos poucos após a Segunda Guerra Mundial.
As economias saem da Segunda Guerra mais internacionalizadas, tendo uma diversificação de produtos nunca antes vista, e criando um consumidor crítico que não se satisfaria com uma linha limitada de produtos padronizados. Para muitos historiadores, o grande marco que fez nascer o consumismo moderno ocorreu no dia 15 de março de 1962, quando o presidente norte-americano John Kennedy enviou ao Congresso americano uma mensagem que desencadeou em um movimento de defesa do consumidor. A mensagem tinha como base a consagração de 4 direitos fundamentais que deveriam ser implementados e respeitados em prol do consumidor. São eles: 1. Direito à segurança, que teve como fruto o recall, quando a empresa detecta uma falha e pede para que os clientes devolvam todos os produtos daquela produção defeituosa para troca por novos produtos perfeitos, comum em empresas de automóveis. 2. Princípio do direito à informação. Basta ler o rótulo ou manual do produto para vermos do que ele é composto. Sim, não havia aviso antes se os alimentos continham ou não glúten. Logo, imagina como era a vida daqueles que, por conta do destino ou de uma genética diferente, eram intolerantes ao glúten. 3. Princípio da liberdade de escolha. Meio óbvio, não? Errado. Aí vem um ponto interessante. Estamos na década de 60, ápice da Guerra Fria. América versus União Soviética. Este princípio, por mais óbvio que possa parecer hoje, gerou grande polêmica por ser uma afronta ao modo de produção soviético. 4. Princípio de ser ouvido. Como? Esta data, 15 de março de 1962, foi tão marcante que hoje é conhecida internacionalmente como Dia do Consumidor. No Brasil, estes princípios foram cruciais para a criação do Código de Defesa do Consumidor e do primeiro PROCON do Brasil, no estado de São Paulo, em 1976. Outro marco internacional foi quando a ONU, em 1985, editou a Resolução número 39/248, conferindo ao direito do consumidor status de direito da humanidade. A resolução da ONU foi tão marcante que, em julho do mesmo ano, 1985, a Comunidade Econômica da Europa também editou a Diretiva número 85/374, que regulamentou a responsabilidade do produtor por danos causados aos consumidores por produtos defeituosos postos no mercado. Algo totalmente inovador, uma vez que até então bastava bater o preço ou trocar o produto. Tá bom, o consumismo no mundo evoluiu muito, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Mas e o Brasil? Onde é que ele ficou nessa história? Antes mesmo do Kennedy fazer seu imortal discurso em 15 de março de 1962, o Brasil já havia se manifestado pró-consumidor em alguns momentos. O primeiro momento marcante ocorreu na Constituição de 1934, elaborada pelo pai dos pobres, Getúlio Vargas, que em seu título 4 garantiu o direito da ordem econômica e social da população, sendo garantida a liberdade econômica, ou seja, a liberdade de escolha em seu artigo 115. Ainda na mesma Constituição, o artigo 117 proibia a usura. Mas o que seria usura? Usura é um termo com diversos significados, mas no caso em tela está vinculado com a cobrança abusiva de juros nas relações de consumo. Esta vedação decorreu do decreto número 22.626 de 33, publicado um ano antes desta Constituição, popularmente conhecida como a Lei da Usura, que tinha como objetivo impor um patamar máximo para as cobranças de juros legais. Isso ocorreu porque após a crise da Bolsa Norte-Americana de 1929, virou um costume cobrar juros extremamente altos de qualquer pessoa como método de garantir o menor prejuízo em uma eventual inadimplência, uma vez que a grande maioria não tinha muitas vezes bem a dar em garantia. E por que no Brasil, se a crise teve maior concentração na Europa e nos Estados Unidos? Recapitulando um pouco da nossa história, na época da crise, o Brasil tinha sua economia direcionada para a produção de café, sendo o maior exportador do mundo e tendo como principal cliente os Estados Unidos, a América. Bem, o resto já fica fácil. O norte-americano quebrou, deixou de pagar e de comprar, e consequentemente o pessoal por aqui também quebrou. Diante da crise, muitos espertalhões concediam empréstimos a juros astronômicos. Vendo isto, o Estado, para proteger o consumidor, criou a Lei da Usura. O parágrafo 3º do artigo 1º da lei previa que, na falta de estipulação pública ou escrita em particular, que as partes concordam com juros de 6% ao ano. O caput deste mesmo artigo autorizava, quando negociado, os juros até o dobro deste valor, ou seja, 12% ao ano. 12% ao ano? Mas como então que os bancos cobram mais de 50% ao ano em empréstimos pessoais e os cartões de crédito superam 400% ao ano? Isso porque os parágrafos 1º e 2º da Lei da Usura, que impunham os tetos, foram revogados em 1938. A pressão de bancos
bancos e financeiras é tão forte que atualmente os tribunais superiores têm afastado a aplicação da lei da usura quando se trata de instituições financeiras. Agora faremos um momento jurídico. Súmula número 596 do Supremo Tribunal Federal. As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional. Súmula número 382 do Superior Tribunal de Justiça. A estipulação de juros remonetários superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade. Isso ocorreu com base na teoria do direito tridimensional de Miguel Reale, que todo fenômeno jurídico deve ser analisado sobre 3 aspectos jurídicos. Aspecto 1. O fato jurídico. No caso, a experiência da cobrança dita abusiva após a crise de 1929. Aspecto 2. O valor. Impedir que as pessoas se beneficiassem abusivamente daqueles desesperados em sair da crise financeira que assolava o Brasil. Aspecto 3. A norma propriamente dita. Basta ler os 19 artigos da Lei da Usura voltados diretamente para proteger o consumidor da época. Ou seja, com base na teoria tridimensional do direito, não é cabível, visto o Brasil não estar na crise de 1929, impor limitações na cobrança de juros quando outra parte, com total consentimento, não os considera abusivo, como ficou claro nas súmulas editadas por ambos os tribunais superiores. Mas aí eu te pergunto, nós consumidores temos real conhecimento dos juros que estão sendo cobrados? E temos conhecimento financeiro para saber se eles são realmente abusivos ou não? Mas o que é absolutamente proibido a qualquer inteligente é a prática de anotocismo, mesmo que as partes saibam e concordem, por ser totalmente abusivo, como prevê a súmula número 121 do Supremo Tribunal Federal. Mas o que é anotocismo, revisão? Anotocismo é a cobrança de juros capitalizado, ou seja, juros sobre juros, que por sinal está previsto no artigo 4º da Lei da Usura, galera. Para os primeiros tribulantes, o termo súmula é quando, depois de diversos julgamentos sobre uma determinada matéria, um tribunal determina um resumo de sua posição, quando as decisões tomam o mesmo sentido. Ou seja, ao invés do tribunal ter que explicar pela milésima vez sua posição sobre um caso X, ele dita uma súmula, um resumo de como ele irá se posicionar, podendo todos os juízes, se desejarem ou se identificarem, seguir esta posição, bastando explicar por que estão usando a súmula. Como exige o artigo 489, parágrafo 1, 5º do Código de Processo Civil. E aqui se encerra o momento jurídico? Bom, seguindo na evolução do consumo no Brasil, foram criados diversos dispositivos legais protegendo o consumidor, como o Decreto-Lei número 869 de 1938, definindo os crimes contra a economia popular, ou o Decreto-Lei número 9840 de 1946. Porém, foi a Lei Delegada número 4 de 1962 o próximo marco na relação do consumo. Esta Lei Delegada deu poder à União, governo federal, de intervir na economia para proteger o consumidor. Grande avanço social. Lembrando que foi no mesmo 1962 que Kennedy declarou os princípios que protegem o consumidor. Todavia, foi em 1988, com a promulgação de nossa atual Constituição Federal, que o direito do consumidor foi consagrado como uma garantia fundamental. Artigo 5, incisivo 32. Transformou em um princípio da atividade econômica. Artigo 170, incisivo 5. E obrigou o Congresso Nacional, dentro de 180 dias, Também conhecido como 6 meses, ou um semestre, ou meio ano, a criar o nosso atual Código de Defesa do Consumidor. Assim, depois de publicado e do jeitinho brasileiro, em 11 de setembro de 1990, foi sancionada a Lei número 8.078 de 1990, conhecida como o Código de Defesa do Consumidor. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A ideia desse quadro é que a gente saiba mais sobre quais são os nossos direitos e como nos defender. Vamos fazer mais vídeos como esse, então se você gostou, já dá um like e se inscreve no canal pra acompanhar os próximos, tá legal? Se você acha que essa informação pode ser útil pra alguém, compartilha e sugere esse vídeo pra outras pessoas. A gente tá ligado que muita gente não sabe os direitos, então não tem nem como correr atrás, né? Sempre bom ficar ligado. Então se você tem alguma sugestão e dúvida também, manda pra gente. E se você quer saber mais alguma coisa específica sobre o direito do consumidor, deixa o seu comentário no vídeo que a gente responde aí, tá bom? E se você é tímido e não quer aparecer na timeline dos outros, pode mandar uma mensagem direta pra gente no contato@canalrevisão.com.br que a gente responde também, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter. A gente tem em todas as redes sociais, tá legal? Não esquece de seguir a gente. E pode até demorar um pouquinho pra responder, mas eu juro que a gente responde, tá bom? O Revisão está sendo feito com vocês. Ah, galera, e mais uma coisa. Todos os links, todas as fontes referentes a esse vídeo vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre leis, sobre Código de Defesa do Consumidor, todos os links vão estar aqui embaixo. E se você tiver alguma dúvida, é claro, a gente vai estar aqui pra esclarecer, tá bom? Beijo, abraço, tchau!